Salve galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Geração SPFC, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, beleza? Sempre com o devido respeito. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. E o Casemiro, hein, que vai ficar livre agora daqui a 4 meses. No final da temporada lá na Europa, ele vai ficar livre. Vou falar para vocês aqui qual que é o salário do Casemiro, qual a possibilidade do Casemiro pintar no São Paulo, né? O que está saindo aí na imprensa, tem setoristas dizendo que São Paulo procurou. O diretor do São Paulo, Rui Costa, falou sobre isso. Será que o Harry Macias aí vai abrir os cofres furados do São Paulo para tentar trazer o Casemiro, galera? O que vocês acham, hein? Comenta aí, fique à vontade para vocês comentarem também. Se você acredita, se você não acredita, comenta aí se mudaria o patamar do São Paulo a chegada do Casemiro no São Paulo. Fique à vontade para você comentar. Eu vou repercutir aqui o que estão dizendo, que disse o diretor, inclusive falou do Marcos Leonardo, que estava fechado com o São Paulo, mas teve um clube brasileiro que atrapalhou, né? Quem será esse clube brasileiro? Aí inflacionou o negócio, o Al Hilal lá teve que subir a pedida, São Paulo tinha que bancar 12 milhões de reais, só que aí no final o ex-presidente, o nefasto do São Paulo, não quis bancar, preferiu trazer o Rigoni, né? Preferiu trazer jogadores como o Tolói, né, galera? O Mailton, aí acabou não bancando a contratação do Marcos Leonardo. Agora surge, de certa forma, a possibilidade de contratar aí o Casemiro. Jogador que está com 33 anos, vai fazer 34 em março, tem mercado ainda europeu, pelo que eu estava dando uma olhada aqui, mas a gente vai comentar isso aqui também, se existe então a chance do Casemiro vir para o São Paulo, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Canal novo, você sabe que esse canal meu aqui é novo, a gente faz live nele de segunda a sexta-feira, às 9h15 da manhã. Se você quiser assistir as nossas lives, é o Café Tricolor, tá bom? Todos os dias, 9h15 da manhã. Então, na segunda-feira, por exemplo, a gente já vai repercutir tudo a partir das 9h15. É uma horinha de live, rapidinho, passa das 9h15 às 10h15. Vamos falar então aqui do Casemiro no São Paulo, será que isso procede mesmo, tá? Inclusive, vocês devem estar acompanhando aí que tem alguns setoristas, dos quais a gente acompanha, dizendo essa possibilidade, trazendo essa possibilidade. O que o Rui Costa falou, galera? O Rui Costa, você sabe que é o diretor executivo do São Paulo, ele deu uma entrevista aí, né, lá pro canal, acho que 3E, com o Arnaldo Tironi, lá, a galera do Arnaldo Tironi, e ele falou dessa possibilidade e ele disse o que tem de concreto. O Casemiro vai ficar livre no meio do ano, tá? Jogador que hoje pertence ao Manchester. Em janeiro desse ano aqui, mês passado, o Manchester já comunicou o Casemiro que não terá renovação. Eles não pretendem renovar com o Casemiro porque eles querem fazer também uma reformulação e contratar um jogador mais jovem também, né? E dar oportunidade ali para outros mais jovens do elenco. Sabendo disso, o Casemiro ele já pode, inclusive, assinar pré-contrato, tá, galera? O contrato dele termina em junho. Mas até o momento ele não assinou pré-contrato com ninguém, porque ele vai estudar as possibilidades. E aí é onde que entra esse negócio de possibilidades. E qual as chances do São Paulo? Ele falou que teve um importante jogador do São Paulo que ligou para o Casemiro, inclusive, e para saber ali a possibilidade, né, dele vir para o São Paulo, qual é a chance, qual que é a ideia do Casemiro, tal. O que ele ouviu naquele momento, não foi agora, como ele falou. Isso aí aconteceu alguns meses atrás, como ele disse, então provavelmente ano passado, ali mais ou menos final do ano passado, né? Eles ligaram antes porque sabia que a 6 meses do final do contrato ele poderia assinar um pré-contrato. Aí o Casemiro disse que naquele momento ele não estaria propenso a voltar para jogar no Brasil. Não era o que ele desejava ainda. Mas agora, por exemplo, as coisas podem ser diferentes. Obviamente, para que isso aconteça, o São Paulo tem que fazer o quê, galera? Chega lá no Casemiro, apresentar um projeto, né? Apresentar um contrato, tempo de contrato, salário, obviamente, para o jogador aceitar. Não significa que ele vai aceitar, mas se o São Paulo quiser contar com o Casemiro, ele teria que fazer uma proposta oficial pelo Casemiro, coisa que o São Paulo não fez e talvez não faça, tá? Eu estava dando uma olhada aqui no Salary Sports. O salário do Casemiro hoje, ele é um dos brasileiros mais bem pagos do mundo, para você ter ideia. Ele ganha aproximadamente 13, isso mesmo, 13 milhões de reais por mês, não é por ano. Por ano, por ano também seria até demais, né? É por mês.
11 milhões e meio a 13 milhões fixos por mês. Então você faz a conta aí, você vai ver quanto que o Casemiro ganha, e o Casemiro ganha aí quase 150 milhões de reais por ano. Para que o Casemiro venha jogar não só no São Paulo, futebol brasileiro, ele vai ter que reduzir muito o salário dele, porque ele sai do Real Madrid muito valorizado, como um dos melhores, ou até o melhor volante do mundo naquele momento, vai para o Manchester, né? Teve altos e baixos, recuperou de certa forma até o seu futebol, mesmo que ele não seja aquele jogador dos tempos de Real Madrid, mas é um baita de um jogador, é um belo de um jogador, talvez um dos melhores primeiros volantes aí do futebol mundial dos últimos anos, né? Um jogador que inclusive deu a volta por cima na Europa, né, galera? O Casemiro, ele teria que reduzir muito. Vamos dizer que agora, onde ele fala assim, ó, eu vou ficar livre agora em junho, e fala, não, o Casemiro vai ficar livre e vai ouvir propostas. Acho difícil o São Paulo chegar lá, por exemplo, e pagar pelo menos 3 milhões por mês para o Casemiro. Eu acho muito. São Paulo não faria isso. Quem pode fazer isso aqui no futebol brasileiro? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, acredito. Só que o Cruzeiro contratou o Gerson, talvez não faria isso. O Flamengo tem lá uns volantes, talvez queira até se livrar de um ou outro. Os caras estão aí atrás do Marcos Antônio do São Paulo. O Palmeiras também pode ser esse, oferecer um grande salário. Eu tô falando os endinheirados. Só que aí que tá, né, galera? Me parece que há algum tempo atrás, pelo que eu tava lendo aí também na imprensa, o Palmeiras já procurou o Casemiro, e o Casemiro teria dito que se voltasse aqui para o futebol paulista, pelo menos ele jogaria no São Paulo, não jogaria no rival Palmeiras. Agora, no Flamengo, aí que tá. No Flamengo existe essa de muitos jogadores, a febre, né? A febrezinha de jogar no Flamengo, time da mídia, é o time do povo, o time que tá fazendo barulho, tal, super time que tem dinheiro, então tá. No Flamengo pode ser que isso aconteça. Eu acredito. Se o Flamengo, se o cara falar, pô, eu aceito as propostas ali, vou ouvir propostas do Brasil. Aí o Flamengo chegando com muito dinheiro, acredito que pode ser que o Casemiro vá jogar lá. Agora, como eu falei para vocês, o salário dele é de 11 milhões e meio a 13 milhões de reais. Se você fizer uma breve pesquisa aí, qual é o salário atual do Casemiro, você vai ver mais ou menos quanto ele ganha. Então, para você chegar num patamar desse, né, aqui no Brasil, acho que nem metade os caras não oferecem. É mais ou menos, por exemplo, quando o Flamengo foi contratar o Jorginho, contratar outros jogadores, o jogador tem que reduzir o salário para vir jogar no futebol brasileiro. E para jogar no São Paulo, no meu entendimento, tem que baixar muito o salário. Isso, e não é só isso, saber as necessidades e as dificuldades que o São Paulo está passando nesse momento. Então, a minha sincera opinião, diante de tudo isso, eu acho, não vou falar impossível, mas eu acho muito difícil e complicado o Casemiro vir para o São Paulo. Se o torcedor vai ligar o modo ilusão, ó, o modo mudar de patamar, vamos trazer o Casemiro, a gente vai ganhar tudo, vai virar um timaço, lógico que com o Casemiro nesse time de São Paulo mudaria totalmente de patamar. Só que se você olhar para a realidade do clube, que está aí parcelando, atrasados com alguns jogadores e vai pagar em 10 meses, você trazer um jogador que ganha um salário astronômico, nem que ele não vá ganhar os 11, nem 7, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, mas nem que ele venha para ganhar 2 milhões, 2 milhões e meio para jogar, fazer um contrato de 2, 3 anos, porque jogador como esse não aceita contrato de um ano e meio, é de 3 para cima, porque ele sabe que ele vai ser disputado. Então o contrato vai ser longo. E a probabilidade de um jogador que vai fazer 34 anos e a probabilidade de dar errado, ela é muito grande. E aí você vai conviver com um problema também que a gente já vem convivendo há anos. Tudo bem, o Casemiro não é o Daniel Alves, não é o Juan Fran, o Casemiro não é o Ederson, acho que era Ederson, né? O Casemiro não é o Oscar, o Casemiro não é o Ramos Rodrigues, não é o Luiz Gustavo, mas o que eu tô falando que são jogadores veteranos. Com o Luiz Gustavo fez contrato por ano, fez de um ano, depois foi lá, o São Paulo renovou para mais um, aí não renovou o terceiro. O que estou dizendo que são jogadores veteranos que inclusive o São Paulo fica devendo aí para a maioria e vai pagando ainda. Existe a probabilidade aqui muito grande de dar errado. Pode dar certo? Lógico, pode dar certo porque é um baita jogador, mas eu acredito que o momento seria interessante ele voltar para o São Paulo, se o São Paulo não tivesse esses problemas financeiros que está passando hoje, e o clube tem que se recuperar financeiramente.
Então, sim, na minha opinião, seria uma irresponsabilidade financeira em trazer o Casemiro. Você está investindo no Marcos Antônio, um Danielzinho, em jogadores mais jovens, não faz sentido, tá? Você trazer um jogador para ganhar 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Eu vejo dessa forma. Não é que eu não quero. Lógico que eu quero, adoraria ver o Casemiro vestir a camisa do São Paulo agora. Mas será que o São Paulo arcaria com o salário dele? Conseguiria pagar? Seria interessante se tivesse um investidor, um patrocinador que falasse: não, eu banco o salário do Casemiro. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade em um futuro processo iria para cima desse patrocinador, não do São Paulo. Porque de processos contra o São Paulo já está cheio de jogadores. Inclusive o próprio Casemiro moveu um contrato com o São Paulo, mesmo antes dele, contra o São Paulo, antes dele sair do São Paulo. E ele ganhou recentemente, ano passado, ele ganhou um processo, São Paulo teve que pagar uma grana para ele, por direitos de imagem, salários, tal, bichos atrasados lá atrás também que ele cobrava. E o empresário do Casemiro é um bem conhecido aí da torcida São Paulina, tá bom? Então, assim, gente, seria excelente ter o Casemiro no São Paulo? Dentro de campo, excelente, mas existe uma probabilidade disso fracassar mais uma vez com esse tipo de jogador. Eu prefiro que o São Paulo invista em jogadores que ainda não conseguiram o seu ápice, por exemplo, como um Danielzinho, como um Marcos Antônio, como um Lucas Ramon. Eu estou dizendo que nesse momento, tá, galera? Eu quero craques no São Paulo, quero craques, mas o São Paulo pode pagar esses craques? Ah, vamos lembrar aqui que o São Paulo ainda nem resolveu a situação do Oscar. O São Paulo aí tem que fazer um acordo ainda para pagar o Oscar. Me fala se não é irresponsabilidade você trazer mais um jogador que no futuro pode te gerar um problema também. Não é certeza, lógico, pode dar certo, maravilha, tomara que dê se realmente ele vier para o São Paulo, se o São Paulo tiver essa coragem de investir nesse jogador. Enfim, vou deixar para vocês comentarem aí também. O que vocês acham, beleza? É isso, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo, e se você estiver assistindo esse vídeo antes do jogo contra o Bragantino, vamos passar pelo Bragantino. E mais tarde, às 20h30, tem live no canal Big Tricolor. Eu vou deixar o link aqui para você embaixo, que são os outros canais que eu tenho, o Big Tricolor e o Big Tricolor Sports TV. Valeu? Forte abraço, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, vamos São Paulo, é nóis.